Imagine por um momento. Você está em uma sinagoga há 2000 anos, ouvindo um jovem carpinteiro ensinar. De repente, uma voz sobrenatural grita em desespero: Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Não é um homem falando. É um demônio, aterrorizando, reconhecendo uma autoridade que o faz tremer. E então, com apenas 2 palavras: cala-te. Jesus silencia o inferno. Esta não é ficção. É o Evangelho de hoje. Paz e bem, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês neste momento sagrado de encontro com a Palavra de Deus. Hoje, a liturgia nos apresenta uma das cenas mais impressionantes de todo o Novo Testamento: o confronto direto entre a autoridade divina de Jesus e as forças do mal. Mas antes de chegarmos a esse momento extraordinário, São Paulo nos prepara com uma lição fundamental sobre vigilância espiritual. Vivemos tempos de confusão, onde muitos proclamam paz e segurança enquanto o mundo ao nosso redor parece desmoronar. As pessoas buscam certezas em lugares errados, segurança em coisas que não podem salvá-las. Mas nós, como cristãos, somos chamados a ser diferentes. Somos filhos da luz, como nos ensina São Paulo, e isso significa viver em constante vigilância, não por medo, mas por amor àquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A pergunta que ecoa através dos séculos é a mesma que o demônio fez a Jesus: o que queres de nós? É a pergunta que cada um de nós deve fazer diante da autoridade de Cristo. Ele veio para nos destruir? Não. Ele veio para destruir aquilo que nos destrói. Ele veio para quebrar as correntes que nos prendem, para libertar os cativos, para proclamar um ano de graça do Senhor. Coloquemo-nos, portanto, na presença deste Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Façamos juntos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Imaculada, que sempre soube reconhecer e acolher a autoridade divina de seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Preparemos nosso coração para ser tocado pela palavra viva de Deus, que tem poder para transformar nossa vida e nos libertar de tudo aquilo que nos afasta da verdadeira felicidade. Iniciemos nossa meditação com as palavras consoladoras e desafiadoras de São Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses. Escutemos com atenção. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida. E não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que palavras poderosas! São Paulo nos revela uma verdade que deveria transformar completamente nossa maneira de viver. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Isso não é apenas uma bela metáfora poética, é uma realidade ontológica, uma verdade sobre nossa própria natureza transformada pela graça de Deus. Quando recebemos o batismo, fomos revestidos de Cristo, que é a luz do mundo. Não somos mais da noite nem das trevas. Mas observe o contraste que Paulo estabelece. Enquanto as pessoas, aquelas que não conhecem a Cristo,
Dizem paz e segurança baseadas em coisas passageiras. Nós, cristãos, sabemos que a verdadeira segurança não vem deste mundo. Nossa paz não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Cristo já venceu o mundo, já venceu a morte, já venceu o pecado. A imagem do ladrão de noite não deve nos causar terror, mas nos despertar para a vigilância amorosa. Jesus não vem como ladrão para nos roubar, mas para nos encontrar preparados. A vigilância cristã não é paranoia espiritual, mas um estado de prontidão alegre, como uma noiva que espera o noivo, como servos fiéis que aguardam o retorno do Senhor. Não dormamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. O que significa isso em nossa vida prática? Significa viver com os olhos abertos para a realidade espiritual que nos cerca. Significa não nos deixarmos adormecer pelas ilusões do mundo, pelas promessas vazias de felicidade que não podem cumprir o que prometem. Respondamos agora com o Salmo 26, uma oração de confiança absoluta em Deus. Sei que a bondade do Senhor hei de ver, na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Este salmo é o antídoto perfeito contra o medo e a ansiedade. Quando somos verdadeiramente filhos da luz, não temos do que temer, porque nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Preparemo-nos agora para o coração de nossa meditação. De pé, aclamemos: Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos. E eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos diante de uma das cenas mais reveladoras de todo o Evangelho. Jesus não está apenas ensinando. Ele está manifestando sua autoridade divina de uma forma que ninguém pode questionar. Note como Lucas constrói a narrativa. Primeiro, as pessoas ficam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Mas que tipo de autoridade é essa? Não era a autoridade dos escribas e fariseus, que citavam tradições e interpretações humanas. Não era a autoridade de quem fala por ouvir dizer. Era a autoridade de quem é a própria verdade. Jesus não precisa citar fontes, porque ele é a fonte. Ele não precisa buscar autorização, porque ele é a própria autoridade. E então acontece algo extraordinário. Um demônio, através de um homem possuído, grita em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Que ironia divina! Enquanto muitos humanos não reconheciam a identidade de Jesus, o próprio inferno o proclama como o Santo de Deus.
O demônio faz duas perguntas reveladoras: o que queres de nós? E vieste para nos destruir. A primeira pergunta revela medo. A segunda revela conhecimento. O mal sabe exatamente quem é Jesus e qual é sua missão. E essa missão, sim, inclui a destruição do reino das trevas, mas não a destruição das pessoas. Jesus veio para destruir o pecado, não o pecador. Veio para destruir a morte, não os que estavam mortos. Veio para destruir o diabo, não os que estavam sob seu poder. A resposta de Jesus é simples e devastadora. Cala-te e sai dele. Duas ordens. Primeiro, silencia a mentira. Depois, liberta a pessoa. É assim que Jesus age. Ele não dialoga com o mal, não negocia com as trevas. Ele simplesmente ordena e o mal obedece. O espanto se apossou de todos. Como não se espantar? Eles acabaram de presenciar algo sem precedentes na história humana, uma palavra que tem poder absoluto sobre as forças do mal. Que palavra é esta? Perguntam admirados. É a palavra que estava no princípio com Deus e que era Deus. É a palavra pela qual todas as coisas foram feitas e sem a qual nada do que foi feito se fez. Mergulhamos mais profundamente no significado desta cena extraordinária. O que acabamos de presenciar não é apenas um exorcismo, é uma revelação teológica profunda sobre a natureza e a missão de Jesus Cristo. Quando o demônio grita, "Eu sei quem tu és o Santo de Deus", ele está fazendo uma proclamação cristológica que muitos contemporâneos de Jesus ainda não haviam compreendido. O Santo de Deus. Que título extraordinário! No Antigo Testamento, a santidade é o atributo distintivo de Deus. Ser santo significa ser separado, consagrado, totalmente outro. Quando o demônio chama Jesus de o Santo de Deus, está reconhecendo sua natureza divina, sua separação absoluta do pecado, sua consagração total à vontade do Pai. Mas observe também a reação de Jesus. Cala-te e sai dele. Por que Jesus não aceita esse testemunho? Porque não quer ser proclamado pelo mal. A verdade sobre Jesus deve vir da fé, não do medo. Deve brotar do amor, não do terror. O demônio conhece Jesus, mas não o ama. Reconhece sua autoridade, mas não se submete livremente a ela. Esta cena nos ensina algo fundamental sobre a natureza da autoridade de Cristo. Ela não é tirânica, mas libertadora. Jesus não usa seu poder para oprimir, mas para libertar. O homem possuído é a vítima, não o inimigo. Jesus vem para salvá-lo, não para condená-lo. Então, o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Que detalhe tocante! O mal, mesmo sendo expulso, tenta fazer uma última maldade, lançando o homem ao chão, mas não consegue machucá-lo, porque a autoridade de Jesus é proteção completa. Quando Cristo nos liberta, ele nos protege completamente. A pergunta que todos fazem, que palavra é essa, que tem poder sobre os demônios? É a palavra criadora. A palavra que disse, haja luz, e houve luz. É a palavra que acalma tempestades, que multiplica pães, que ressuscita mortos. É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E esta mesma palavra continua agindo hoje. Cada vez que abrimos o Evangelho, cada vez que participamos da Santa Missa, cada vez que recebemos os sacramentos, estamos nos colocando sob a autoridade libertadora desta palavra. Ela continua tendo poder sobre todos os males que nos afligem. A ansiedade, o desespero, a solidão, o vício, a amargura. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Claro que se espalhava. Quando alguém experimenta o poder libertador de Cristo, não consegue ficar calado. A libertação verdadeira é contagiosa. A autoridade de Jesus não se impõe pela força, mas se manifesta pela transformação que opera nas vidas. Quantas pessoas hoje precisam ouvir esta mesma palavra de autoridade e poder? Quantos estão presos por correntes invisíveis,
oprimidos por forças que não conseguem vencer sozinhos? A palavra de Jesus continua sendo a mesma. Sai dele. Sai dela. Saia da vida desta pessoa que amo e pela qual dei minha vida. Chegamos ao final de nossa meditação, mas na verdade estamos apenas começando. As leituras de hoje nos deixam com uma certeza inabalável. Cristo tem autoridade absoluta sobre todas as forças que podem nos oprimir, mas essa autoridade só se torna eficaz em nossa vida quando a reconhecemos e nos submetemos livremente a ela. São Paulo nos ensinou que somos filhos da luz, chamados à vigilância e à sobriedade. O Evangelho nos mostrou que Jesus tem poder sobre todas as trevas. Agora cabe a nós fazer a síntese. Como viver como filhos da luz sob a autoridade libertadora de Cristo? Primeiro, precisamos reconhecer nossa necessidade de libertação. Todos nós temos áreas em nossa vida onde ainda não permitimos que a autoridade de Jesus se manifeste plenamente. Podem ser medos, ressentimentos, vícios, orgulho, desespero. O primeiro passo é honestamente reconhecer: Senhor, preciso da Tua autoridade nesta área da minha vida. Segundo, precisamos confiar no poder da palavra de Jesus. Quando Ele diz, cala-te ao mal em nossa vida, o mal tem que calar. Quando Ele ordena que as trevas saiam, elas têm que sair. Nossa fé não deve se basear no que sentimos, mas no que Ele prometeu. Sua palavra tem poder, independentemente de nossas emoções. Terceiro, precisamos viver em vigilância constante, como nos ensinou São Paulo. Ser filho da luz significa manter-se desperto espiritualmente, não se deixar adormecer pelas ilusões do mundo. Significa cultivar a oração, a leitura da Escritura, a participação nos sacramentos. Significa viver em comunidade, exortando-nos e edificando-nos uns aos outros. A autoridade de Jesus não é algo que experimentamos apenas em momentos de crise. É uma realidade permanente que deve governar toda a nossa vida. Em cada decisão, em cada relacionamento, em cada desafio, podemos invocar esta autoridade. Senhor Jesus, Tu tens poder sobre esta situação. Manifesta a Tua autoridade aqui. Façamos agora um momento de silêncio, permitindo que o Espírito Santo nos mostre onde precisamos da autoridade libertadora de Jesus. Onde em minha vida ainda estou permitindo que vozes contrárias ao Evangelho falem mais alto que a voz de Cristo? Que áreas da minha existência ainda não entreguei completamente ao seu senhorio? Senhor Jesus, Santo de Deus, reconhecemos Tua autoridade sobre nossa vida. Como o demônio foi obrigado a confessar quem Tu és, também nós confessamos: Tu és o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o Senhor de todas as coisas. Manifesta Teu poder em nossa vida. Onde há trevas, que haja luz. Onde há opressão, que haja liberdade. Onde há desespero, que haja esperança. Ajuda-nos a viver como verdadeiros filhos da luz, vigilantes e sóbrios, sempre prontos para a Tua vinda. Que nossa vida seja um testemunho do Teu poder libertador, para que outros também possam experimentar a autoridade da Tua palavra. Maria, Virgem Imaculada, que sempre viveste sob a autoridade amorosa de Deus, ensina-nos a dizer sim à vontade do Pai. Que, como Tu, possamos ser instrumentos para que a autoridade de Jesus se manifeste no mundo. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com nossa vida. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Se esta palavra tocou seu coração e você experimentou o poder libertador de Cristo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a autoridade de Jesus. Deixe nos comentários uma palavra: Jesus tem autoridade. E se inscreva no canal para continuarmos esta jornada de fé juntos. Sua vida pode ser o próximo testemunho do poder transformador da Palavra de Deus.